A Champions League, o palco dos gigantes, a competição onde os maiores clubes da Europa brigam para escrever seus nomes na história. Ou pelo menos tentam, né? Porque cá entre nós, ser grande nem sempre é garantia de erguer a orelhuda. E hoje, meu amigo, vamos falar daqueles times que tem tudo. Tradição, torcida apaixonada, camisa pesada. Mas que na hora do vamos ver da Champions, a taça decidiu dar aquele bye-bye, nos vemos na próxima. Então se ajeite aí, porque hoje vamos falar de times grandes que chegaram muito perto, mas que nunca ganharam a Champions League. Atlético de Madrid. Fundado em 1903, o Atlético de Madrid sempre foi um clube de paixão intensa e resiliência. Os colchoneiros, como são carinhosamente chamados, construíram sua identidade com base na superação e no espírito de luta. O Atlético alcançou sua primeira final europeia na temporada 1973-1974, enfrentando o Bayern de Munique. Após um empate em 1-1 no tempo regulamentar, com o gol de Luis Aragonés, a partida foi para a prorrogação. No entanto, o Bayern empatou nos minutos finais, forçando um jogo de desempate, onde os alemães venceram por 4-0, adiando o sonho europeu dos espanhóis. Na temporada 2013-14, sob o comando de Diego Simeone, o Atlético enfrentou o rival local, o Real Madrid, na final. Diego Godin abriu o placar e o título parecia certo até os acréscimos, quando Sérgio Ramos empatou aos 93 minutos. Na prorrogação, o Real Madrid marcou mais 3 vezes, encerrando o jogo em 4-1 e deixando o Atlético com o vice-campeonato. Olha, eu confesso que eu me lembro muito bem desse jogo, eu estava assistindo com uns amigos meus, e olha, sinceramente eu fiquei muito triste com o resultado, porque eu honestamente estava torcendo muito pro Atlético de Madrid. Era um título inédito, né? E spoiler, continua sendo até hoje. 2 anos depois, na temporada 2015-16, o Atlético reencontrou o Real Madrid na final. Após o empate por 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. O Real Madrid venceu por 5-3 nas cobranças, e o Atlético viu novamente o título escapar por detalhes. Apesar do revés, o Atlético de Madrid continuou sua trajetória de sucesso. Conquistou a Liga Europa em 2018, consolidando-se como uma força no cenário europeu. Além disso, manteve-se competitivo no Campeonato Espanhol, frequentemente desafiando os gigantes Real Madrid e Barcelona. Na temporada 2021, ainda sob a liderança de Diego Simeone, o clube conquistou seu 11º título da La Liga. A campanha foi marcada por uma defesa sólida, com apenas 25 gols sofridos, e atuações decisivas de jogadores como Luis Suárez, que marcou o gol da vitória por 2-1 contra o Real Valladolid na última rodada, garantindo assim o título. Valência. O Valência foi fundado em 1919. É um dos clubes mais tradicionais da Espanha. Conhecido por sua fervorosa torcida e por revelar talentos, o Valência sempre buscou seu lugar entre os grandes da Europa. Sob o comando do técnico Héctor Cooper, o Valência viveu uma era dourada no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Na temporada 1999-2000, o clube surpreendeu a todos ao chegar à final da Liga dos Campeões, superando equipes tradicionais com um futebol envolvente. Repetiu o feito na temporada seguinte, mostrando consistência e qualidade. Em 2000, na final contra o Real Madrid, o Valência foi derrotado por 3-0, em uma partida onde a experiência dos madrilenhos prevaleceu. No ano seguinte, enfrentou o Bayern de Munique. Após o empate em 1-1, a decisão foi para os pênaltis, e o Valência acabou derrotado, sofrendo mais uma vez a amarga sensação de ver o título escapar por pouco. Apesar das decepções europeias, o Valência não se abateu. Conquistou o Campeonato Espanhol nas temporadas 2001-2002 e 2003-2004. Aquela fatídica temporada 2003-2004 onde tivemos uma série de zebras aí no futebol mundial. Inclusive, o meu Porto aqui sendo campeão da Champions. Se você lembra com detalhes dessa temporada, deixa aqui nos comentários. Além disso, o clube também conquistou a Copa da UEFA, a atual Liga Europa, em 2004, reafirmando a sua posição de destaque no futebol europeu. E agora nós vamos para a Inglaterra para falar de um clube bastante tradicional por lá, o Arsenal. O Arsenal Futebol Clube, fundado em 1886, é um dos clubes mais emblemáticos da Inglaterra. Conhecido por seu estilo de jogo elegante e por sua rica história, os Gunners sempre almejaram a glória europeia. Sob o comando do francês Arsène Wenger, o Arsenal encantou a Europa com um futebol ofensivo e técnico. Na temporada 2005-2006, o clube londrino superou gigantes continentais, contando com atuações memoráveis de jogadores como Thierry Henry, Cesc Fábregas, até conquistar a tão sonhada final. Em 17 de maio de 2006, no Stade de France, em Paris, o Arsenal enfrentou o Barcelona. Mesmo com a expulsão do goleiro Jens Lehmann ainda no primeiro tempo, os Gunners abriram o placar com Sol Campbell.
Porém, na reta final da partida, o Barcelona virou o jogo, vencendo por 2-1 e deixando o Arsenal com o vice-campeonato. Após a final europeia, o Arsenal continuou a colecionar títulos domésticos, incluindo várias FA Cups, consolidando-se como um dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra. Além disso, manteve sua presença constante nas competições europeias, sempre buscando a tão almejada glória continental. E ainda na Inglaterra, agora a gente vai falar de outro clube que é um grande rival do Arsenal e que também está na mesma situação: Tottenham. Fundado em 1882, o Tottenham Hotspur, carinhosamente conhecido como Spurs, é um clube londrino com uma rica tradição no futebol inglês. Ao longo dos anos, os Spurs consolidaram-se como uma força significativa, conquistando títulos e encantando torcedores com seu estilo de jogo. Sob a liderança do técnico argentino Mauricio Pochettino, o Tottenham embarcou em uma campanha memorável na Liga dos Campeões da UEFA de 2018-2019. Após uma fase de grupos desafiadora, os Spurs demonstraram resiliência nas fases eliminatórias. A semifinal contra o Ajax foi particularmente dramática. Após uma derrota em casa, o Tottenham conseguiu uma virada histórica em Amsterdã, com um hat-trick de Lucas Moura, garantindo aquela inédita vaga na final. Ah, quem não se lembra daquela narração do Jorge Igor com aqueles gols do Lucas? A bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Rapaz, eu te falar, eu assisti ao vivo esse jogo e foi realmente emocionante. Em 1º de junho de 2019, no estádio Wanda Metropolitano em Madrid, o Tottenham enfrentou o Liverpool na decisão. Logo no início, sofreu o gol de pênalti convertido por Mohamed Salah. Apesar dos esforços para reverter o placar, os Spurs não conseguiram superar a defesa adversária. E nos minutos finais, Divock Origi ampliou para o Liverpool, selando a vitória por 2-0. Após a final, o Tottenham continuou a buscar títulos e fortalecer sua posição no futebol inglês. Embora não tenha conquistado troféus de grande expressão nos anos seguintes, o clube manteve-se competitivo na Premier League e em competições europeias. Em 2021, chegou à final da Copa da Liga Inglesa, mas foi derrotado pelo Manchester City. Além disso, o clube investiu em infraestrutura, inaugurando um novo estádio de última geração, consolidando-se como uma potência emergente e continuando a atrair talentos de renome mundial. Saindo da Inglaterra, agora a gente vai atravessar o Canal da Mancha em direção à França, e vamos falar de um clube extremamente conhecido no futebol mundial: Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, conhecido como PSG, foi fundado em 1970, a partir da fusão do Paris FC e do Stade Saint-Germain. Apesar de sua história relativamente curta, o clube rapidamente se estabeleceu como uma força dominante no futebol francês, conquistando diversos títulos nacionais e atraindo estrelas internacionais. Na temporada 2019-2020, sob o comando do técnico Thomas Tuchel, o Paris Saint-Germain demonstrou sua ambição europeia. Com um elenco estrelado, incluindo Neymar e Kylian Mbappé, o clube superou adversários tradicionais das fases eliminatórias. A semifinal contra o Red Bull Leipzig foi vencida com autoridade, garantindo ao PSG sua primeira aparição em uma final de Liga dos Campeões. Em agosto de 2020, no Estádio da Luz, em Lisboa, o PSG enfrentou o Bayern de Munique, em uma partida equilibrada. O clube francês criou oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gols. O Bayern marcou o único gol do jogo com Kingsley Coman, resultando na vitória por 1-0 e deixando o PSG com vice-campeonato. Após a final europeia, o PSG continuou sua hegemonia no cenário doméstico, conquistou a Ligue 1 em várias ocasiões subsequentes e adicionou títulos da Copa da França e da Copa da Liga Francesa à sua vitrine. O clube também manteve sua presença constante nas fases finais da Liga dos Campeões, reforçando o seu status como uma potência europeia e continuando a atrair alguns dos maiores talentos do futebol mundial. A gente pode lembrar que até pouco tempo atrás o PSG tinha montado um elenco galáctico, visando justamente conquistar a Champions. E a gente viu no que deu, né? Um elenco que tinha Neymar, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos, Donnarumma. Infelizmente, eles ainda não chegaram lá. Esse elenco se desfez, hoje o PSG já não é mais aquela força toda que tinha com esses caras, mas quem sabe, né? Eles ainda possam sonhar com esse título tão esperado. Da França, agora nós vamos para a Itália para falar da Roma. A Associazione Sportiva Roma, fundada em 1927, é um dos clubes mais tradicionais da Itália. Com uma torcida apaixonada e uma rica história, a Roma sempre buscou destacar-se tanto no cenário nacional quanto no cenário europeu. Na temporada 1983-84, a Roma, sob a liderança do técnico Nils Niedholm, realizou uma campanha notável na Copa dos Campeões da Europa.
Com jogadores talentosos como Bruno Conte e Roberto Pruzzo, o clube superou adversários difíceis na fase eliminatória, incluindo o Dundee United na semifinal, garantindo uma histórica vaga na final, que seria disputada em seu próprio estádio, o Olímpico de Roma. Em 30 de maio de 1984, diante de sua torcida, a Roma enfrentou o Liverpool. Após o empate em 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Infelizmente, para os romanistas, o Liverpool levou a melhor, vencendo por 4-2 nas cobranças e deixando a Roma com o vice-campeonato. Apesar da decepção europeia, a Roma continuou a ser uma força no futebol italiano. Nos anos seguintes, conquistou títulos como a Copa Itália e manteve-se competitiva na Série A. Em 2001, sob o comando de Fábio Capello, a Roma alcançou a glória ao vencer o campeonato italiano, encerrando um jejum de 18 anos e reafirmando sua posição entre os grandes clubes da Itália. E claro, a gente não pode esquecer do último título mais recente que a Roma conquistou. Eu tô falando aí da Conference League da temporada 2021-22, onde ela bateu o Feyenoord por 1-0. E assim, não somente conquistou o primeiro título da história da Conference League, da história dessa competição, como também o seu primeiro título europeu em mais de 60 anos. É isso aí. Seguindo na Itália, agora nós vamos falar de outro clube bastante tradicional, a Fiorentina. Fundada em 1926, a Associazione Calcio Firenze Fiorentina, conhecida simplesmente como Fiorentina, é o principal clube de futebol de Firenze, na região da Toscana. As cores violeta do seu uniforme renderam-lhe o apelido de Viola, e sua rica história é marcada por momentos de glória e desafios superados. Na temporada 1956-57, a Fiorentina tornou-se o primeiro clube italiano a alcançar a final da Taça dos Clubes de Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões da UEFA. Após conquistar seu primeiro scudetto, na temporada 1955-56, a equipe entrou na competição europeia com confiança, superou adversários como o Norrköping, do qual venceu por 1-0 na Suécia e empatou em 1-1 em Florença, e o Grasshopper Zurich, com vitória de 3-1 fora e 2-1 em casa. Nas semifinais, enfrentou Estrela Vermelha de Belgrado, empatando em 0-0 na Iugoslávia e vencendo por 1-0 na Itália, garantindo sua vaga na final. Em 30 de maio de 1957, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, a Fiorentina enfrentou o Real Madrid, que jogava em casa. Diante de mais de 120 mil espectadores, a partida manteve-se equilibrada até o minuto 70, quando o árbitro marcou o pênalti controverso a favor do Real Madrid, convertido por Alfredo Di Stefano. Apenas 3 minutos depois, Francisco Rento ampliou o placar por 2-0, selando a vitória dos espanhóis e deixando a Fiorentina com o vice-campeonato. Apesar da derrota, a Fiorentina conquistou a construir uma trajetória de sucesso nas décadas seguintes. Em 1961, conquistou a primeira edição da Taça das Taças da UEFA, derrotando o Rangers por um agregado de 4-1 na final, disputada em 2 mãos, tornando-se o primeiro clube italiano a vencer uma competição europeia oficial. No cenário doméstico, a Viola também conquistou mais títulos à sua vitrine, como o Campeonato Italiano da Série A em 1968-69 e várias Copa Itálias, além também da Supercopa Italiana em 1996. A Fiorentina também chegou à final da Conference League da temporada 2023-24, onde ficou com o vice-campeonato, perdendo por 1-0 para o Olympiacos, o primeiro título internacional da história do clube grego. Pois é, a história da Fiorentina é marcada por sua resiliência e paixão, características que a tornam um clube querido e muito respeitado no futebol mundial e também no futebol italiano. Seja pela malícia do destino, pelos erros do passado, ou simplesmente porque o futebol é assim mesmo, imprevisível e cruel, e por isso é tão apaixonante, esses times provaram que a grandeza vai muito além do troféu. Afinal, o futebol é feito de conquistas, mas também de emoções, lutas e aquela fé inabalável que o próximo ano vai ser o nosso, não é mesmo? Bom, agora é com você. Qual desses clubes você acha que vai levantar a taça da Liga dos Campeões primeiro? Ou será que a gente esqueceu algum nessa lista? Deixa aqui nos comentários que a gente vai continuar essa discussão aqui nos bastidores, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui seu like e se inscrever no canal para você acompanhar mais curiosidades sobre o mundo da bola, beleza? Manda também esse vídeo para os seus amigos, aquele que gosta bastante de uma resenha, que a gente vai continuar aqui crescendo a nossa comunidade, beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e lembre-se, no futebol sempre tem uma próxima temporada. Nunca custa a gente sonhar.